Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 16º episódio da nossa 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, São Francisco de Sales e também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Santo Alberto de Jerusalém, um santo que não era carmelita em sentido estrito, né? Mas que tinha, sem dúvida, uma alma carmelita. Tanto é que ele é celebrado no Carmelo. Ele foi o patriarca de Jerusalém e escreveu uma regra para a ordem carmelita, conhecida como a regra de Santo Alberto. Na pauta principal, nós vamos falar sobre a conquista das virtudes. Um episódio, claro, inspirado no Padre Faus, né, que nasceu na Espanha, mas mora em São Paulo, mora aqui no Brasil, tem 88 anos hoje. A Conquista das Virtudes é um pequeno livro que ele escreveu, um pequeno livro, mas uma grande obra, né, que nos oferece também um itinerário, um caminho de progresso na vida espiritual e também na vida humana, na vida de virtudes. Quem quiser adquirir esse livro, ele é vendido pela editora Cleófas e pela Cultor de Livros. Vou deixar o link no post desse episódio lá no nosso site, tá bom? Aliás, não esqueça de acessar o nosso site, né? cooperadoresdaverdade.com. Nas redes sociais, você nos encontra por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário que é sempre o mesmo, Os Cooperadores. No Facebook, no Instagram e também no YouTube, que se você ainda não se inscreveu, está perdendo, porque tem conteúdo novo lá toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Os recados são esses, vamos seguir com o nosso episódio, porque hoje o conteúdo está muito bom. Mas antes, vamos fazer aqui o nosso momento de oração. Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Concedei-me, ó Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar os vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santa Teresa Margarida do Coração de Jesus, e no episódio de hoje conheceremos a vida de Santo Alberto de Jerusalém.
Santo Alberto nasceu em meados do século XII em Gualtieri, na Itália. Ele entrou para os cânones regulares da Santa Cruz em Mortara e lá se tornou prior em 1180. Em 1184 ele foi nomeado bispo de Bobbio e no ano seguinte foi transferido para Vercelli. Ficou lá por 20 anos. Durante esse período, ele assumiu algumas missões diplomáticas bem importantes. Era um homem de muita prudência, mas também de muita firmeza. Em 1194, ele alcançou a paz entre Pávia e Milão. E 5 anos depois, também, entre Parma e Piacenza, na Itália. Em 1191, Santo Alberto de Jerusalém celebrou um sínodo diocesano, onde estabeleceu aí algumas questões disciplinares na sua diocese. Também estava envolvido com uma infinidade de trabalho legislativo para diversas ordens religiosas, escrevendo regras, estatutos. Foi nomeado patriarca de Jerusalém em 1205 e um pouco mais tarde foi nomeado legado do Papa para a província eclesiástica, lá em Jerusalém também. Chegou na Palestina e viveu no Acre, porque naquela época Jerusalém era ocupada pelos sarracenos, pelos muçulmanos. Dentre os diversos trabalhos que ele desenvolvia lá na região, nós destacamos aqui, claro, o encontro dele com os eremitas no Monte Carmelo. E foi lá, nesse encontro, no Monte Carmelo, que Santo Alberto deu uma regra para os carmelitas. A ordem carmelita, os frades, as freiras, os leigos do mundo todo são muito bem familiarizados com essa regra de Santo Alberto, porque ela proporciona alguma flexibilidade para quem deseja seguir a regra fora do mosteiro, na vida ativa, no trabalho secular, na família, enfim. Não se tem tantos detalhes sobre a vida dele, mas pela regra que ele escreveu, a gente pode perceber o quanto ele era uma pessoa imersa na palavra de Deus. Parece que o seu pensamento e a Sagrada Escritura eram uma coisa só. Uma grande inspiração para aqueles que exercem alguma liderança na igreja, sem dúvida. Em 14 de setembro de 1214, durante uma procissão, ele foi esfaqueado por um professor do Hospital do Espírito Santo. Santo Alberto tinha tirado ele do cargo, porque ele era um imoral, corrupto, né? Então foi uma vingança. E foi aí que o patriarca de Jerusalém entregou sua alma a Deus, veio a falecer. Ele é celebrado no dia 17 de setembro. Santo Alberto, como eu disse no início do episódio, ele não é carmelita em sentido estrito, mas ele é celebrado na Ordem do Carmo com toda a propriedade, como um filho querido, por ter sido principalmente o seu legislador. Certamente tinha uma alma carmelita. Santo Alberto de Jerusalém, rogai por nós. E mais uma vez eu quero te convidar a se juntar a nós e levantar a bandeira, o estandarte da fé católica apostólica romana, participando do nosso Cooperadores Clube, que é a comunidade de membros do Cooperadores da Verdade. O Cooperadores Clube foi a forma que nós encontramos de agregar mais pessoas ao nosso apostolado, fazer com que você que está me ouvindo aí e todos os nossos ouvintes tenham a oportunidade de ficar mais próximo da gente. E assim também tornar o nosso apostolado, todo esse projeto, sustentável, para que ele pudesse continuar no ar. Então você que está me ouvindo pela primeira vez aqui, saiba que os sócios do Cooperadores Clube são as pessoas que tornam tudo isso aqui possível. O Cooperadores da Verdade não existiria mais se não fosse por eles. Não haveria podcast, não haveria site, vídeos no YouTube, nada. Mas graças a essas almas generosas que rezam por nós dia e noite sem cessar e que nos apoiam também financeiramente para sustentar o Cooperadores, para fazê-lo crescer ainda mais, você tem. Você tem toda essa estrutura de conteúdo, um bom site, podcasts bem produzidos, vídeos no YouTube, tudo isso de graça, porque nós temos esses grandes amigos que decidiram dar um passo a mais e cooperar com a verdade, aderindo ao Cooperadores Clube. Você também pode fazer parte da nossa família Cooperadores da Verdade, com qualquer quantia.
tá bom? Não tem limite, nem mínimo nem máximo. O mínimo que você puder, eu sempre falo aqui, né? O mínimo que você puder pra gente já é o suficiente. Em contrapartida, os sócios do Cooperadores Clube, eles contam com alguns benefícios. Eles ouvem os nossos podcasts antes de todo mundo. Recebem conteúdo exclusivo no Close Friends do Instagram, um pouquinho dos bastidores aqui do nosso Cooperadores da Verdade, grupo especial no WhatsApp, sorteios de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos, conteúdos exclusivos semanalmente, e isso independente do valor, tá certo? São os mesmos benefícios para todo mundo, porque essa é a nossa forma de agradecer pela ajuda que nós recebemos. Então, não é que você esteja comprando conteúdo exclusivo, privado, comprando benefícios, nada disso. Por isso, inclusive, que a gente não faz distinção dos benefícios por faixa de valor. Você nos ajuda, nos apoia e nós, como uma forma de agradecimento, nós entregamos esses benefícios, produzindo mais conteúdo de qualidade para os nossos sócios. Então fica aqui o meu convite para você vir fazer parte da nossa família, dessa comunidade de verdadeiros cooperadores da verdade. Não importa a quantia, e você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e também pelo PicPay. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube, que lá tem todas as informações, todos os links e todas as formas de contribuição. cooperadoresdaverdade.com/clube. É isso, meus caros. Vamos para o tema principal? Vamos falar sobre a conquista das virtudes. O Padre Fausto, que é o grande inspirador desse episódio, ele tem uma obra, um livrinho, com o mesmo nome, e que nós vamos praticamente expor o conteúdo aqui para vocês, né? Ele começa essa obra citando o capítulo 4, versículo 8 da Carta de São Paulo aos Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Vejam que conselho magnífico que São Paulo nos dá. Não só aos filipenses, mas a todos nós. Que nós ocupemos a nossa mente, os nossos pensamentos com as coisas mais elevadas. E eu lembro também de Santo Afonso Maria de Ligório, que ensinava que não basta fazer o bem, fazer simplesmente o que agrada a Deus. É preciso fazer o melhor, aquilo que mais agrada a Deus. Esse é um verdadeiro remédio contra a mediocridade. Não somente fazer o que é bom, mas fazer o que é melhor. Ocupar a nossa mente com verdade, com nobreza, com justiça, com pureza, com amor, com virtude. Nem sempre é fácil, não é? Nós sempre pendemos para fazer o mal. Fazer o mal que não queremos, ao invés do bem que queremos, como São Paulo dizia também. Tanto São Paulo quanto o próprio Jesus, na Sagrada Escritura, usavam uma imagem comum para descrever o desenvolvimento da vida cristã, a construção de um edifício. Que a nossa vida deve ser edificada como uma casa, e o Padre Fausto segue com a exposição dele, ensinando que nesse desenvolvimento, nessa edificação, nessa empreitada, nós poderíamos fracassar por 3 motivos. Primeiro, por causa do alicerce, o fundamento. Se o alicerce é inconsistente, não suporta o peso do edifício. E aí nós temos Jesus no Sermão da Montanha nos alertando quanto a isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Depois, quanto ao projeto. Se o projeto é mal feito, deixa a obra parada, embargada na metade. Exatamente como Jesus também diz lá no Evangelho, agora de São Lucas. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele. Depois, nós podemos falhar na edificação da nossa vida espiritual quando o projeto é bom,
quando o alicerce é bom, mas a execução é ruim, feita com materiais ruins, de má qualidade. E aqui nós vemos na Escritura São Paulo ensinando a respeito disso. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr, é Jesus Cristo. Mas São Paulo continua. Cada um, porém, como edifica? Com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha? É pelo fogo que a obra será revelada. Pelo fogo que a obra vai ser provada. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se não, o construtor arcará com os danos. Veja como São Paulo elenca materiais de grande qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, mas também materiais frágeis, né? Madeira, feno, palha. As virtudes são esse importantíssimo material de construção no edifício da nossa vida. Não é o único material. Tem a oração, tem os sacramentos, as penitências, os sacrifícios, as obras de caridade, mas são sim material imprescindível para a vida de santidade. Tanto que, e isso o Padre Fausto também fala no seu livro, quando a igreja inicia um processo de canonização, a primeira coisa que ela vai estudar é a qualidade das virtudes daquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar onde é que está o ouro e onde é que está a palha nas nossas virtudes, nos nossos exercícios de virtude. Por exemplo, nós enfrentamos os nossos deveres, as nossas dificuldades, mesmo aquelas menores, aquelas menos importantes, com o ouro da coragem ou com a palha da reclamação? Quando aparece alguma dor, algum problema, nós nos mantemos firmes como um diamante ou nós rachamos como uma madeira podre? Compreendem? Nossa paciência, ela é inquebrável como a prata ou é seca como o feno, né? Uma fagulhinha de fogo já é o suficiente para se queimar por completo. A mesma coisa a gente poderia falar da temperança, da prudência. A moderação da temperança é o ouro. A gula, a tirania dos prazeres da carne é a palha. A responsabilidade, a antecipação, a disciplina com a pontualidade, a ponderação nos conselhos, o agir na hora certa, da forma certa, tudo isso é o ouro da prudência. Brilhante, resplandecente. Agir por impulso, por capricho, agir sem avaliar a situação, as ideias, se são verdadeiras ou não. Isso é a palha, o feno, a madeira podre. É o que faz a nossa obra, a obra da nossa vida ficar pela metade. Daí a gente já começa a perceber que tem muito material de construção que a gente vai precisar adquirir ao longo da nossa obra, mas também tem aqueles que a gente vai ter que descartar, dispensar. Porque mesmo que o nosso fundamento seja bom, mesmo que o nosso projeto seja adequado, excelente, se a gente usar um material ruim, já era, né? Então é por aqui que a gente vai começar, pelos materiais que a gente vai jogar fora, que a gente não vai precisar, que a gente vai descartar. Antes, então, de entender com mais propriedade o que é virtude, vamos falar do que ela não é. Porque assim a gente vai fazendo uma limpeza no nosso depósito, né? Para ficar aí na metáfora da construção. A gente faz a limpeza no nosso depósito para que depois a gente possa adquirir e tenha espaço para colocar os materiais bons, tá certo? Uma definição um pouco perigosa para a virtude. Hábito bom. Virtude até pode ser entendida assim, mas no sentido muito mais técnico, mais filosófico de hábito e de bondade, ok? Então essa definição, ela é uma definição bem perigosa. O próprio Padre Fausto vai falar isso. Não dá para entender assim no sentido mais fraco. E por quê? Porque a gente vê aí que tem pessoas com uma certa amabilidade habitual. Outras sempre muito bem-humoradas, não se irritam com ninguém, são sempre na delas. Mas essas coisas nem sempre são virtudes. Podem ser, mas nem sempre são. Elas podem ser, inclusive, pseudo-virtudes, como miragens, diz o nosso autor.
E como que a gente vai identificar essas falsas virtudes? Nós temos alguns critérios para isso. Primeiro, quando são vaidade. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles, diz Jesus. Atos que parecem virtuosos, mas que são contaminados de vaidade, não são virtudes. Nem quando são feitos para se exibir, para gloriar a própria imagem, para ganhar aplauso, o que o Padre Fausto chama de virtude vitrine, quando você faz algo para se mostrar, nem quando são feitas para uma espécie de autocontemplação, narcisismo puro, né? Para se envaidecer das próprias qualidades, chamadas aí pelo nosso autor de virtude espelho. Então nada disso é virtude, não se enganem, tá? Mas tem mais. Quando são hábitos rotineiros. Meus caros, existem inúmeras pessoas, e nós nos incluímos nesse grupo também, não é? Tudo que eu estou falando aqui não é para você ficar fuxicando a vida alheia, como é que o outro age, né? Se o outro é ou não virtuoso, é para você, para nós, né? Para que eu e você façamos um autoexame, tá certo? Então há pessoas, muitos de nós, que cumprem os seus deveres no trabalho, na família, nos estudos, pessoas que são honestas, responsáveis, que não têm falhas graves, mas que fazem tudo isso com aquela mornidão, como uma rotina, no pior sentido que a palavra rotina pode ser empregada, tá? Até agem bem, mas estão sempre na mesma, mofando, não lutam por nada, não buscam melhorar também. Esse povo somente me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz Jesus também. Então, ainda que haja hábitos bons aqui, não há virtude alguma. Compreendem? Depois, quando são hábitos temperamentais, são aqueles atos bons, bons pensamentos, bons sentimentos, mas que não são praticados com esforço, porque as próprias inclinações naturais levam a pessoa a agir assim. E vejam, nem tudo que eu estou dizendo aqui é necessariamente ruim, tá? Com exceção da vaidade, que é ruim em si mesma, né? Se você age rotineiramente bem, isso é excelente. Meu Deus do céu! Que graça, né? Tem gente que precisa fazer um esforço hercúleo para ser honesto no trabalho, por exemplo. Se o seu temperamento te leva a ser uma pessoa boa, isso também é algo muito bom. O que eu estou falando? Eu estou falando que isso não é virtude. E que se não é virtude, não dá para parar aí. Tá? Mas a gente vai continuar. Tem também as chamadas virtudes fogueira. Acende rápido, ilumina relativamente bem, mas duram uma noite. Depois já se apaga e ficam só as cinzas. Darei minha vida por ti, disse São Pedro na última ceia. Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E uma hora depois, nem para acompanhar Jesus na oração do Horto das Oliveiras, né? E depois ainda foge e nega Jesus mais 3 vezes. São Pedro, como muitos de nós, quantas vezes nós não agimos assim, não é? São Pedro tinha uma virtude emocional, ao menos nessa ocasião. Faltava aquela firmeza da verdadeira virtude. Vejam, esse aspecto emocional, ele também não é de se desprezar, tá? Foi Deus que nos fez com as emoções, só que nós precisamos usá-las a nosso favor, para que nos levem para além das ideias, para além das emoções, para uma decisão realmente firme da vontade. O Padre Fausto, ele compara as virtudes humanas, naturais, chamadas também de virtudes morais, com aquelas estacas de uma grande construção. Sobre essas estacas é que são erguidos os pilares, e a partir daí toda a estrutura do prédio se firma. São essas virtudes que forjam o nosso caráter e que marcam cada vez mais a nossa personalidade. Platão já falava dessas virtudes e muitos filósofos que seguiram depois dele também.
são as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E aí, em volta dessas virtudes, orbitam ainda muitas outras: coragem, generosidade, amizade, constância, mansidão, e aí a lista é longa, né? As virtudes cardeais, elas são chamadas assim porque são as principais, fundamentais. São as virtudes orientadoras, uma referência também até mesmo àqueles 4 pontos cardeais representados na Rosa dos Ventos, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. São essas virtudes que nos orientam, né? Orientam a nossa direção. Elas são as virtudes naturais. Isso quer dizer que, diferentemente daquelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são dons de Deus, que Deus nos infunde por sua graça no batismo, as virtudes naturais, elas são alcançáveis por todo ser humano. Mesmo aqueles que nunca conheceram a Cristo, aqueles que nunca foram batizados. Peter, então Deus não pode nos conceder a graça de aumentar na gente a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança? Deus não poderia nos infundir essas virtudes, ou nos auxiliar, pelo menos, né, para que nós as alcancemos? É claro que pode. Assim também como Deus pode nos conceder qualquer outro dom natural, não é? A graça de Deus aperfeiçoa a nossa natureza. O que eu estou dizendo aqui é que essas virtudes, elas fazem parte da nossa natureza. Não é como a fé, por exemplo, que não se alcança de jeito nenhum se não for pela graça de Deus. A fé sobrenatural é um dom de Deus, um dom que Deus nos concede no batismo e que desabrocha conforme nós vivemos segundo os ensinamentos de Cristo e da Igreja Católica. Por isso que a gente diz, por exemplo, que quem não é católico não tem fé verdadeira, fé sobrenatural, né? Tem uma fé meramente humana, uma crença. Porque a fé, sendo dom de Deus, não pode ser suscetível ao erro. O Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou, fundou uma igreja, não poderia nos conceder o dom da fé para que nós crescêssemos numa heresia, numa falsa religião. Entendem? Não vou entrar nesse assunto, não vou me estender aqui, mas só para vocês terem uma noção entre a diferença, né, da virtude natural e da virtude sobrenatural. As virtudes naturais nós as alcançamos com esforço meramente humano, conquanto a graça de Deus possa nos ajudar. As virtudes sobrenaturais é Deus quem nos dá, conquanto nosso esforço humano nos ajude a colocá-las em ato, colocá-las em prática. É o inverso, né, por assim dizer. Essas virtudes naturais, elas são também hábitos estáveis. O que isso quer dizer? O catecismo fala de atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Quer dizer o seguinte: não são tendências do nosso instinto, coisas espontâneas, não são inclinações do nosso temperamento, mas elas são adquiridas com esforço constante. E depois que você as adquire, elas permanecem com você. Como um pianista, por exemplo, que estuda aí anos e anos a fios com muito esforço, 4, 5, 6 horas por dia, todos os dias, até que, enfim, ele se torna um pianista, né? O pianista, ele é pianista o tempo todo, gente. Mesmo quando não está tocando piano, entendem? Isso é um hábito estável. Então, essas virtudes, elas não nascem prontas. Nós precisamos conquistá-las. E aqueles que não lutam pelas virtudes constroem o seu edifício sobre estacas frágeis, estacas de madeira podre. E aí nenhum casebre se sustenta. O catecismo ensina também que as virtudes regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Isso significa que somente as virtudes, com a graça de Deus, é claro, têm a força, o poder. Virtude vem daí, né? Virtus significa força. Somente as virtudes têm a força, a capacidade de ordenar e governar a nossa conduta. Porque a nossa vida, a gente sabe bem, ela é toda desregulada, né? Você já deve ter cansado de me ouvir falar disso aqui, mas é a mais pura verdade. Se a gente não fizer nada, a gente vai rumo ao precipício, né? Como um carro desgovernado. São as virtudes, então, que moralmente orientam novamente a nossa vida para o caminho certo. Nos permitem o domínio da nossa vida para que nós possamos orientá-la para o caminho certo.
Os nossos defeitos, as nossas limitações, elas estão todas aí, na nossa cara. Não dá para a gente negar. Aliás, existe uma diferença, inclusive, entre limitação e defeito. Isso é algo que o Padre Fausto nos fala também. Os defeitos, vejam só, prestem atenção. Os defeitos, nós somos responsáveis por eles. As limitações, não. Por isso, nós precisamos corrigir os nossos defeitos e aceitar as limitações que nós não podemos corrigir. As limitações que eu falo aqui é uma limitação física, uma doença, ou até mesmo uma dificuldade intelectual, a falta de alguma habilidade, essas coisas. É que às vezes a gente tende a atenuar os nossos defeitos e tratar como se fosse uma limitação, não é? Ah, Peter, a minha limitação é ser muito impaciente, eu não tenho saco para nada. Não, meu filho. Isso aí não é limitação, isso aí é defeito. A culpa da sua impaciência é sua e todinha sua. Então, assuma a sua responsabilidade. E é por isso que nós precisamos das virtudes para conviver com essas limitações que nós não podemos corrigir, mas para corrigir os defeitos que nós devemos corrigir. Tá, e como a gente elabora um projeto da nossa construção? Como é que a gente senta para calcular os gastos, os meios necessários para construir a nossa obra até o fim, como Jesus ensinava lá na parábola? É preciso saber, então, que tipo de construção que se quer construir. Uma clínica médica não é a mesma coisa que um galpão. E se você está me ouvindo até aqui, é muito provável que você queira construir um edifício de santidade. Uma vida de realização plena, tanto humana, natural, quanto cristã, sobrenatural. É preciso parar, então, e avaliar quais são os materiais que já se tem e quais ainda faltam. Quais são os valores, os hábitos, as virtudes que você tem e quais faltam adquirir. Fazer um profundo exercício de autoconhecimento, de autoexame. É preciso vencer o orgulho que encobre as nossas falhas, os nossos defeitos, vencer a vaidade, a soberba, para enxergar a realidade como ela é, sem tentar se convencer que está sempre certo, sem querer inflar as qualidades para além do que elas são também. Compreendem? É preciso também sair do conformismo. A pessoa conformada é aquela que enxerga os seus defeitos, mas acha que é assim mesmo, não vai mudar. E muitas vezes esse sentimento ele vem disfarçado de humildade, mas é uma ilusão. A pessoa até reconhece o caminho de melhora, aspira pelo bem, admira o belo, o verdadeiro, deseja as virtudes, mas acha que não é capaz. Isso é uma falsa humildade. Compreendem? E como a gente faz para se autoconhecer? Observe aquilo que você ama. É o primeiro caminho. Onde está o tesouro, lá está também o teu coração. O Padre Fausto diz que para muita gente o tesouro são 3 S's: sucesso, satisfação e sossego. É preciso então lutar contra o egoísmo, não é? Para outras pessoas, o tesouro são os bens materiais. Falta a virtude da generosidade. Para outros é a liberdade, mas aí a gente pergunta, liberdade para quê? Para quem está no caminho de santidade, as asas da liberdade são os braços de Cristo, abertos e presos na cruz. Se for liberdade para fazer o que eu quero, então você é um egoísta. Se for liberdade para se doar mais às coisas de Deus e aos outros, então muito provavelmente você é uma pessoa generosa. Pense nisso. Depois, observe aquilo que você fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você fala mais de você mesmo, gosta de chamar a atenção, escuta pouco, precisa lutar contra a vaidade. Se você critica muitos outros, vê defeito em tudo quanto é lugar, em qualquer coisa que uma pessoa diz ou faz, precisa adquirir a virtude da compreensão. Se você guarda mágoa, rancor, precisa da virtude da misericórdia. Se você só fala de sexo, baixaria, precisa da castidade. Se mente, precisa da virtude da veracidade. Se você assume compromissos e não cumpre, precisa adquirir a virtude da fidelidade.
Estão entendendo como é que funciona? Por último, olhe também para aquilo que te alegra e para aquilo que te entristece. Por que estás tristes? Pergunta Jesus. O que alegra mais? Fazer o que é fácil ou fazer o que é certo? Se é fazer o que é fácil, talvez falte a virtude da responsabilidade. Você sente alegria em doar alguma coisa? Ou te entristece quando você precisa se desfazer de algo? Se entristece, falta a virtude da caridade, da generosidade. Você se arrepende dos seus erros? Te entristece os pecados que você comete por ter ofendido a Deus? Se não, precisa da virtude da humildade, do arrependimento. Você fica feliz com o sucesso dos outros ou se entristece por não ser você? Se você fica triste ou até mesmo com raiva às vezes, precisa se livrar da inveja, da vanglória. Compreendem, meus caros? Então, tirem um momento do seu dia, da sua semana, para sentar e calcular o projeto da obra. Com muita calma, com paciência, fazer uma grande autoavaliação, anote tudo, escreva o que você precisa mudar, faça um compromisso consigo mesmo, leve para o seu diretor espiritual, leve para o seu confessor, peça para que eles possam te ajudar nessa construção. Avançando um pouquinho mais no nosso assunto, agora a gente vai ver como orientar o nosso esforço para alcançar as virtudes. O primeiro caminho é o caminho da educação. E educação aqui eu estou falando de formação moral mesmo. Educação para as virtudes. Então, nós precisamos buscar conhecer esse assunto, conhecer as virtudes, estudar sobre elas. O que eu estou tentando fazer aqui já é uma etapa desse estudo. Muito introdutória, é verdade? Mas talvez muitos de vocês sequer ouviram falar de virtudes antes, Como nós estamos falando aqui no Cooperadores. Então, o meu objetivo é mesmo despertá-la para que prossigam nesse caminho. E, sobretudo, nós, que somos adultos, que somos pais, também os professores, nós temos o dever de educar os nossos filhos, os nossos alunos, nesse caminho da virtude. Cuidar da nossa alma, da alma dos nossos filhos, dos nossos alunos, como nós cuidamos do nosso corpo, prevenindo as doenças. É isso que o ensino das virtudes faz com as doenças da alma. Se as virtudes não são conhecidas, também, obviamente, não serão praticadas. E aí você será o responsável por desenvolver em si mesmo ou nos seus, uma insuficiência moral. Muito mais grave, muito mais perigosa do que uma insuficiência respiratória, por exemplo. Estão entendendo? Um deficiente físico pode ser virtuoso, pode ser santo. Já um deficiente moral, ainda que tenha um corpo perfeito, pode colocar a perder sua alma e de todos os seus também. Então, conhecer grandes exemplos de virtudes. Jesus, Nossa Senhora, São José, todos os santos. Essa é uma prática que se perdeu, infelizmente, nas últimas décadas. Ler a vida dos santos. O segundo caminho é o da vontade, dos atos deliberados. São aquelas ações que no nosso dia a dia nós realizamos com plena consciência e com plena liberdade, pensando e querendo. E é aqui que nós precisamos evitar todo o mal e desejar o bem. Orientar a nossa vontade, que é uma potência intelectual, para o bem. Decidir determinadamente a fazer somente o que é bom e o que é melhor, como eu dizia no início da pauta, O que é melhor, não somente o que é bom, mas o que é melhor. É preciso que a nossa vontade não fique só no desejo, mas que nos leve a agir. O Padre Faust diz que é impossível se decidir a ganhar virtude sem meditar sobre elas, sem oração mental, silenciosa, séria e sem um exame de consciência frequente. Ah, mas eu não sei fazer nada disso. Aprenda, criatura. Esse tipo de ignorância não é uma limitação, é um defeito. A culpa é sua, a culpa é nossa se a gente não faz nada. Então nós precisamos corrigir. Desculpem a sinceridade, gente, mas é assim que funciona. E como de fato a gente concretiza
esses desejos da vontade? É preciso treinar para que a gente consiga, de fato, o autodomínio de fazer o que a gente quer. Senão, a gente vai ficar naquilo que dizia São Paulo para sempre. O bem que eu quero, eu não faço. Muita coisa sobre isso eu tenho dito nos episódios da série Vícios e Virtudes. Então, ouça lá, porque lá eu trato de pontos muito mais específicos e muito mais aprofundados do que aqui. Aqui é um en passant geral, né? Mas o que a gente precisa fazer? Mortificar as nossas paixões. Fazer atos contrários às nossas más inclinações. Você está decidido a ser mais paciente? Beleza. Aquela pessoa que mais te incomoda, dê um sorriso para ela. Cumprimente aquela pessoa com ternura, com carinho. Dê atenção para aquela pessoa que é maçante, que não para de falar, que é inconveniente. Mas, Peter, eu vou ser um falso, uma falsa se eu fizer isso. Meu irmão, minha irmã, falso, falsa, você está sendo agora. Amar alguém que te ama, amar alguém que é carinhoso, que é terno com você, que gosta de estar perto de você e você gosta de estar perto dela, qual é o mérito que há nisso? Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? É Jesus quem está dizendo. E outra, você não é muito melhor que essa pessoa que te enche o saco aí também não, tá entendendo? E Jesus te amou mesmo assim, então volta para a realidade. Essa pessoa é digna de amor, é digna de ser amada por você. Você está decidido a eliminar a preguiça, aproveitar melhor o tempo? São José Maria Escrivá ensina: levanta pontualmente numa hora fixa da manhã, sem conceder 1 minuto à preguiça. Organiza uma rotina diária com as suas atividades, uma lista de tarefas. Não deixe as obrigações para depois. Compreendem? Se você é tentado à preguiça, faz uma atividade, algo que é realmente desagradável. Vai lavar uma louça, passar uma roupa, lavar o carro. Ou então faz uma atividade física, vai correr, vai caminhar imediatamente, né? Sempre que você for tentado à preguiça, faça um ato contrário a ela. Pense em algo que você realmente não gosta de fazer e faça. É assim que você vai conseguir a disciplina que precisa para educar a sua vontade. Precisa buscar a castidade? Fuja de qualquer ocasião de pecado. Desinstala os aplicativos das redes sociais do celular, se for preciso, cancela o Netflix, sai da frente do computador se você não tiver nada para fazer. Não vá em lugares onde você sabe que haverá pessoas mal vestidas. Na rua, se for preciso, olhe para o chão, desvie o olhar. Na luta contra o pecado, vence quem foge, meus caros. Aqui são só 3 exemplos básicos, né, de coisas que você pode fazer para evitar o mal e fazer o bem, para educar a sua vontade, para melhorar as suas virtudes. Onde não há mortificação, não há virtude, ensina também São José Maria Escrivá. Se você não está disposto a se esforçar, então para esse áudio agora, fecha o aplicativo e vai embora. Porque nada disso que eu estou falando aqui é para você. E eu nem quero que você continue aqui me ouvindo. Para vencer a preguiça, a gula, a sexualidade desregrada, a avareza e todos os vícios, você precisa estar preparado para a guerra. E outra coisa, não despreze as coisas pequenas. Os atos pequenos, as mudanças pequenas, quase insignificantes. São essas coisinhas que nos levam a vitórias maiores. Então aquele chocolatinho depois do almoço, que é uma delícia, né? Que você tá louco para comer e aí acha que não tem importância. Às vezes nem é pecado mesmo, não é isso que eu estou falando, não estou falando que seja pecado. Mas se você se põe a controlar os seus instintos, negar aquele chocolate insignificante para mortificar o seu paladar, essa é uma pequena vitória
que vai te conduzir a um grande progresso depois. Porque pensa só, você pode num incêndio tomar coragem e salvar uma vítima, um ato heróico, sem dúvida, mas é um ato isolado. Não gera virtude, entendem? O que gera virtude é o esforço diário. Dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Aceitar as dores, os sofrimentos sem reclamar. Ser ético no trabalho, recusando uma proposta imoral de corrupção. É isso que nos faz criar e cultivar as virtudes. Conquistar e manter as virtudes. Aquele que é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas grandes coisas. E quem é injusto nas pequenas coisas também será nas coisas grandes. Isso diz Jesus no Evangelho de São Lucas. Então prestemos atenção a essa realidade, meus caros. Mais um conselho para você. Preste atenção no fim último da sua vida. Empreender toda essa luta interior que nos desgasta, que nos desagrada, muitas das vezes nos faz sofrer. Nós o fazemos por amor a Deus e pelo amor ao próximo. Sem isso não existe virtude cristã. Porque ainda que essas virtudes sejam uma realidade natural, conhecida inclusive pela filosofia, alcançável pela luz da razão natural, é em Cristo que a nossa humanidade se realiza. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre a verdadeira antropologia, eu falo disso lá. Então, ainda que a igreja tenha absorvido esse conhecimento natural das virtudes, a partir da filosofia grega, dos filósofos gregos que eram pagãos, dentro da realidade cristã, elas ganham uma outra dimensão muito mais profunda, inclusive. A dimensão da caridade e do amor a Deus. Essa é uma realidade que nenhum filósofo pagão poderia alcançar. As virtudes humanas são purificadas, são elevadas pela graça divina, diz o Catecismo. Então é com esse olhar que nós devemos viver essa realidade. E o último conselho é o do exame de consciência diário. Assim como um diabético está sempre de olho na glicemia, o cardíaco está sempre de olho na pressão e tantas outras doenças por aí que precisam, de acompanhamento constante, a nossa alma também precisa. Como é que você vai saber se está progredindo, se está regredindo, ou se está na mesma, se você nunca se examina? Então, defina as virtudes que você precisa adquirir primeiro, os vícios que você precisa se livrar primeiro, porque é isso que vai definir as lutas que você vai empreender primeiro. Anote as coisas que você precisa melhorar. A partir de agora, eu vou acordar cedo todos os dias no mesmo horário. Faça o que tem que fazer, programa despertador, entendeu? Eu vou me organizar melhor quanto ao meu tempo, coloque as suas tarefas no papel. Liste os propósitos de mudança que você tem, no dia, na semana, no mês, no ano, como você preferir. E todas as noites, você faz um balanço diário. Isso eu consegui, isso eu não consegui, tive a oportunidade de ajudar alguém e não ajudei, me faltou caridade. Ou então não, hoje eu consegui sorrir para aquele insuportável que senta do meu lado no trabalho. É preciso ser objetivo, tá? Não fica aí com abstrações. A caridade, a generosidade, a paciência, não. É ali, o ato concreto no seu dia a dia. É isso que você precisa avaliar nesse exame de consciência, tá? Isso tudo está dentro do caminho da vontade. É que eu falei demais, né? Mas há mais um caminho ainda. Caminhos para orientar o nosso esforço para alcançar as virtudes. Eu falei da educação, falei da vontade, agora eu vou falar da perseverança. E a perseverança que eu falo aqui é aquela perseverança depois que você cai. Depois que você erra, depois que você perde uma batalha, depois que você peca. Na adversidade. Por quê? Perseverar quando está tudo bom, quando você está ganhando, não tem mérito nenhum também, né? Convenhamos. Porque vai acontecer, tá certo? Você vai cansar, você vai se entristecer, vai ter um ataque de pessimismo,
vai pensar em desistir, vai perder o entusiasmo. E é assim mesmo. Se acontecer isso com você, saiba que você está no caminho certo, né? E outra, ninguém tem que trabalhar por entusiasmo, né, meus caros? São José Maria que ensina. A gente tem que trabalhar por amor, com a consciência do dever. Quem precisa da cenourinha na frente da cara é o burro. Não é você, nem muito menos eu. Então, quando isso acontecer, quando você pecar, às vezes até quando você pecar gravemente, se arrependa, mas sem remorso. Não se entregue à tristeza, busque a confissão, não desiste das suas práticas de oração, porque a tristeza é uma armadilha, tá? É natural que, em algum grau, aquelas pessoas mais devotas fiquem tristes por ter pecado, por ter ofendido a Deus, por não ter praticado um ato virtuoso numa oportunidade. Mas o que você não pode fazer é se entregar a essa tristeza. E isso aqui é um ensinamento perene dos santos. Levanta a poeira e segue em frente. Sem ficar pensando muito, remoendo muito, porque isso vai te fazer desistir. Nossa vida é uma conversão diária. Muitas das vezes essa tristeza ela aparece também como um orgulho disfarçado, tá? Quer dizer, você não se admite errar, não se admite pecar, porque no fundo você se acha perfeito. Esse que é o perigo. É preciso que nós nos coloquemos no nosso lugar. Nós somos a mosca do cocô do cavalo do bandido. A gente só faz besteira mesmo, gente. Então, não seja conivente com o erro, mas tenha consciência de que é a graça de Deus que nos faz melhorar. Não é o nosso mero esforço. O Padre Fausto, inclusive, propõe que nós aprendamos com esses erros. Nós devemos meditar sobre eles, buscar as causas, quem sabe. O que nos levou a cometer esse pecado, esse erro? Isso é importante de fazer. A perseverança gera frutos de virtudes maduras, e a virtude madura produz ainda frutos espirituais. Por exemplo, a perseverança nos abre os olhos para as coisas de Deus. Santo Agostinho, que lutou tanto contra o mundo, contra os vícios, contra as más inclinações, depois da conversão escreveu simplesmente uma das coisas mais belas da literatura universal, né? Para expressar o que a sua alma via depois que ele decidiu perseverar. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim, e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Provei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. A perseverança dilata o nosso coração. O hábito virtuoso, ele é sempre vivo, ele é progressivo. Então, com a nossa perseverança, mesmo nas adversidades, a nossa alma ela vai se enchendo de vigor, de iniciativa. Sempre pensa em amar mais, em se doar mais, em melhorar mais, não se cansa nunca. E essa mesma perseverança também nos abre para a ação do Espírito Santo. Porque, como eu disse, para nós cristãos, as virtudes, mesmo as naturais, são adornadas pela graça, são elevadas pela graça divina. Santo Tomás diz que não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã sem que as outras virtudes cresçam também, porque as coisas não são isoladas. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é um bom pai, verdadeiramente um bom pai, né? Uma boa mãe, mas no trabalho é um péssimo profissional. Ou uma pessoa que é verdadeiramente paciente, que tem a virtude da paciência mesmo, mas que não é caridosa, que não é generosa. E a gente não pode esquecer que a luta pelas virtudes é sempre uma luta de correspondência à ação do Espírito Santo. Uma luta que consiste em oração, mortificação e humildade. Firme decisão da vontade. Isso quer dizer,
com propósitos concretos, atos concretos e também participação dos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia. A medida da virtude é a medida do amor, e o amor não tem fim, não é? Então a virtude também não tem. Ao fim e ao cabo, o caminho das virtudes é o que vai nos identificar com Cristo. A humanidade de Cristo foi uma humanidade dotada de todas as virtudes. Então, quanto mais virtuosos nós formos, mais configurados a Cristo nós seremos. Quanto mais virtudes alcançarmos, mais poderemos dizer aquilo que disse São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris. Sed periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Estamos encerrando esse episódio e eu quero te propor o exercício de uma virtude agora. A generosidade. Posso? Se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo aqui, seja generoso com a gente. Seja generoso com o Cooperadores da Verdade. Não despreze aquelas pequenas oportunidades de fazer o bem. Lembram do que eu disse? Então, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, nos stories do Instagram, marque a gente também, porque isso nos ajuda demais, meus caros. O nosso alcance nas redes sociais tem sido cada vez menor. O Facebook realmente tem passado a foice no nosso alcance. E com isso, os nossos próprios podcasts têm reduzido muito a audiência também, porque não chega nas pessoas. E a única ajuda que a gente pode ter para fazer o nosso conteúdo chegar mais longe, chegar a mais pessoas, é a ajuda de vocês, nossos ouvintes. A generosidade de vocês tem um papel fundamental no crescimento desse apostolado. Por isso eu peço, como São Francisco também pedia, sem vergonha, como um mendigo, me deem 2 segundinhos da vida de vocês. 2 cliques aí na tela do seu celular, que é o que você leva para compartilhar o nosso podcast. Só isso, 2 segundinhos, 2 cliques. Meus caros, nos ajudem, por favor, tá? Eu conto muito mesmo com a generosidade de vocês. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @oscooperadores, de entrar também no nosso canal no Telegram e seja sócio do Cooperadores Clube. Não esqueça também de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, porque agora tem conteúdo novo toda sexta-feira, tá bom? O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí. Você pode acessar o site da milícia aí, miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!